agora o programa Gente do Rio. Aqui no Rio, passou Natal, passou Réveillon, a gente já começa em ritmo de carnaval. E é nesse ritmo que nós vamos falar hoje da personagem desse samba enredo maravilhoso do Império Serrano. Zaquia Jorge, a vedete e atriz que fez um teatro, montou um teatro em Madureira, numa época em que os espetáculos se concentravam na Zona Sul e no centro da cidade. Ela é personagem do livro do nosso entrevistado de hoje, Marcelo Moutinho, o livro Estrela de Madureira. E Marcelo também é grande benemérito do Império Serrano. Ótimo, né? Vamos começar então em ritmo de carnaval. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. O desfile do Império, que é da série Ouro, que é transmitido aqui, né? Pela casa, pela Exatamente. Band, né? Estarei lá na Marquês de Sapucaí. Pois é. Marcelo, você é uma máquina de fazer livros, né? Eu falei da Estrela de Madureira, já está lançando outro agora no início do ano, que é O Último Dia da Infância. Aqui, ó. E... incrível essa personagem Zaquia Jorge, né? Eu fiquei assim, eu li o livro e fiquei assim muito impressionada. Eu queria que você resumisse rapidamente, claro, a vida dela, né? Uma vedete, uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Que montou um teatro em Madureira, subúrbio pra gente, né? Sim, viemos de lá, né? É. Então, essa Zaquia Jorge, ela vem de uma família, o pai dela era da Síria, migrou para o Brasil, naquelas ondas migratórias ali do final do século XIX, começo do século XX, né? E foi morar no interior, foi morar numa cidade chamada Capivari, que hoje se chama Silva Jardim, né? Por conta ele teve vários filhos lá. Quando o filho mais novo nasceu, né, a mãe teve complicações no parto e eles acabaram, por conta dessa crise familiar, mudando para o Rio de Janeiro, né? Ele, como família árabe, né, se estabeleceu onde? Na área do Saara, ali no centro da cidade, que foi onde a Zaquia cresceu, né? E a Zaquia, até ali o casamento, ela teve uma história muito comum com as mulheres de seu tempo. Né, do seu tempo. Década de 50 que a gente está falando, né? Exatamente. Década de 40 até ainda. 40, a juventude dela é 40. Isso, ela estudou no Colégio Maria Reit, que é um colégio de freira que existe até hoje ali na Tijuca. Aí ela se casou muito cedo, né? E aí larga os estudos, né? Tem um filho, né? Tudo mais ou menos como acontecia na época, só que a irmã mais velha da Zaquia, a Jamile, ela trabalhava no Cassino da Urca, ela trabalhava como corista. Corista era aquelas dançarinas que ficavam no fundo do palco, né, dançando, que não tinha fala, não tinha participação na dramaturgia da peça. E ela foi encantada, Zaquia foi lá quando era pequena, ver o trabalho da irmã e ficou encantada com aquele ambiente. E resolveu que queria seguir a vida artística. E aí virou vedete. Naturalmente seu marido não gostou, né? E ela, aí acho que o primeiro grande momento, né, de autonomia, né? Uma mulher de 19 anos virar e pedir o desquite, era desquite na época, né? Não tinha nem divórcio. Não tinha divórcio, e como ele tinha que autorizar, ela abre mão da guarda do bebê, do filho, do Carlos Alberto, para poder seguir a vida artística, e é assim que ela vai parar no teatro de revista. Sim, e aí depois ela tem um segundo casamento, que é com um cara que já é muito rico, né? É um marchand... leiloeiro. É um leiloeiro, Isso. Exatamente. É um leiloeiro, Isso. Um cara que era muito rico e que não só apoiava, como bancava os projetos dela, como o Teatro em Madureira, né? Que essa foi muito bacana, foi uma grande sacada dela, né? Levar Sim. o teatro para Madureira, que naquela época não tinha. Não tinha. A Zaquia, ela começa a trabalhar na companhia do Walter Pinto, na grande Praça Tiradentes, com aquelas peças lotadas. Ela acompanha mais ou menos a migração com o fechamento dos cassinos, né? Que abrem as boates de Copacabana, os pequenos teatros de Copacabana. Ela acompanha essa migração já com o Júlio Leiloeiro, esse personagem. Cara, ele foi presidente da Sociedade Carnavalesca, era um cara mecenas do teatro, amava o teatro, era um cara também desquitado, né? E ela vai numa festa de uma amiga em Madureira, um lugar que ela nunca tinha ido. Ela morava em Copacabana e ela vê aquele bairro, um bairro muito pujante ali do começo dos anos 50, né? O bairro que já tinha 2 escolas de samba, já tinha o Portela Império Serrano, tinha a agência do Banco do Brasil, tinha a escola Carmela Dutra, uma escola normalista de referência. Carmela Dutra, meu pai deu aula lá. Então, já estava lá nessa época, tinha o Mercadão, né? E um comércio muito forte. E ela percebe que ali tinha espaço para um teatro. Quando ela abre esse teatro, a gente pode falar em termos nacionais, é o primeiro teatro numa área suburbana / periférica do Brasil.
E aí ela inovou em várias coisas também, né? Ela começou com a propaganda em filipetas, né? Isso. Que não tinha na época, distribuía filipetas, os personagens desfilando pelo bairro e publicidade nos camarotes. Ela tinha uma visão... De empreendedora. Uma visão de empreendedora. Muito empreendedora, né? Porque a chegada dela com as vedetes Madureira, ele é cercada de muita desconfiança, né? Aquele público muito conservador fala, quem são essas mulheres maquiadas? O Mário Bastos, que era o figurinista, diz que a Zaquia Jorge foi a primeira mulher a usar calça comprida no subúrbio. Né? Então aquilo era muito chocante. E ela vai comendo pelas beiradas, ela conversa com o comércio para criar essas filipetas com desconto, ela começa a frequentar a Portelinha, a antiga quadra da Portela, ela começa a almoçar na pensão de Dona Conceição, que ficava do lado do teatro, e ela se entrosa muito facilmente com as pessoas do bairro, porque ela também era uma pessoa de origem humilde. Né? E além disso, e aí é uma descoberta de fato que o livro fez, ela começa também a escrever alguma das peças que vão ser encenadas. Virou dramaturga. E ela tinha a preocupação de colocar no palco histórias que tinham a ver com aquela população. Então, que tematizavam, por exemplo, a viagem de trem, a questão da carestia, da dificuldade para pagar as contas, a questão do samba. Aquele público que nunca sequer tinha ido ao teatro, não só passa a ir ao teatro, como passa a se enxergar no palco. E aí o teatro dela vira um sucesso, ela vira uma estrela. Não, e outra coisa também que ela fazia que eu achei muito legal, a Kombi dela, né? Sim. Ela tinha uma Kombi porque todo mundo tinha resistência. Os críticos não queriam ir ver teatro em Madureira, não queriam. Então ela comprou uma Kombi para levar os convidados VIP, já naquela época, os críticos, e os atores também, né? Também. Os atores também que não tinham... E ela ficou tão querida, que ela virou samba enredo, mas ela morreu cedo, né? Ela morreu muito cedo. Morreu cedo, morreu no auge, né? No auge, morreu no auge. O teatro, que era um fracasso no começo, se transforma num grande sucesso, graças a essas iniciativas todas. E essa mesma Kombi que levava e trazia as vedetes, que levava e trazia a crítica, eu me deparei com vários críticos na época falando, Madureira é muito longe pra eu ir ver peças, sabe? Eu fico perguntando, longe pra quem? Pro cara que mora em Cascadura é perto, né? Longe é o centro da cidade. Né? E essa mesma Kombi, toda segunda-feira, ela levava as vedetes para fazer um piquenique na Praia da Barra. A gente está falando de uma barra muito deserta naquele momento, né? Por que eles iam lá? Porque era um lugar onde as vedetes podiam se banhar sem ser abordadas com propostas sexuais e tudo mais. E ela acaba se afogando com 33 anos, né? No auge da sua vida, né? Da sua carreira também. E aí isso foi uma comoção. A morte dela já deu origem a um samba maravilhoso que Madureira chorou, né? Foi um grande sucesso também. O grande sucesso, ela morre em 57, o grande sucesso do Carnaval de 58 é Madureira Chorou. E Madureira chorou pela morte dela. Pela morte dela. Curiosamente, o samba não menciona, né, o nome dela, mas é pela morte dela, né, fala da vedete e tal. E esse samba, isso é muito curioso, é gravado na França logo depois, com outra letra, uma letra que fala das belezas do Rio, mas a mesma melodia. E vira um extremo sucesso na França, vendeu mais de 1 milhão de cópias de discos. Olha. Né? Então é uma música até hoje, eu estava vendo esses dias um documentário sobre o Romário, na época que ele jogava na Holanda, tinha uma música pro Romário que é baseada na música do Madureira Chorou, que falava Romario, o Madureira Chorou era Romario. E aí depois ela ficou tão querida que ela foi enredo do Império Serrano, né? 18 anos depois da morte, o Fernando Pinto, né, carnavalesco. Pinto, grande carnavalesco, maravilhoso. Carnavalesco, ele tinha sido campeão pelo Império em 1970 com enredo sobre Carmen Miranda, era um cara muito ligado ao teatro, e aí essas personagens... que estavam fora do certo glamour da Zona Sul, né? E ele leva essa proposta de enredo e faz um enredo que usa a história um pouco da Zaquia Jorge para falar sobre o subúrbio como um todo, ou os subúrbios do Rio de Janeiro, né? Porque o enredo parte da ideia de um trem que sai da Central do Brasil, esse tal do trem de luxo, que vai ser mencionado numa música daqui a pouquinho, e que vai até Madureira, passando pelas várias estações que tem nos bairros suburbanos. E aí o maravilhoso samba que eu falei no início, né, que a gente ouviu aqui, não ganhou. Não ganhou. Ele não foi o campeão. Não. Ganhou um outro samba, né? Isso. E depois o Roberto Ribeiro gravou e o samba virou o sucesso que é esse que a gente conhece hoje, né? Essa história é muito boa, porque o Roberto Ribeiro gostava desse samba. O Roberto Ribeiro era o puxador da escola. Ele defendeu, inclusive, outro samba quando a escola foi à Avenida, que é o Baleiro Bala. Mas havia uma disputa muito grande entre esses dois sambas dentro da escola. O que o Roberto Ribeiro faz? Ele grava o samba, e a gravadora da época, o Odeon, foi contra, porque não se gravava, era
uma regra não escrita, mas era proibido você gravar samba que perdeu na quadra. Só que ele tira um refrão. Esse samba tinha um refrão que falava o nome dela. Falava Império, falava o nome dela. E quando ele tira esse refrão, ele começa a aparecer... Por causa dessa proibição, né? Não, nem era isso, mas é porque ele começa a se parecer mais com um samba de roda, de tocar em roda. E o samba viu um estrondoso sucesso a ponto dele ser muito mais conhecido hoje do que o samba que ganhou. Do que o samba que ganhou, que foi pra Avenida, que foi em terceiro lugar, né? A Império ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro lugar, né, naquela ocasião, isso. né? O que te influenciou nesse... Como é que você construiu esse teu estilo? Então, assim, eu tinha... A dificuldade de escrever uma biografia da Zakia Jorge era tamanha que outros já tinham tentado e não tinham conseguido antes, justamente porque ela morreu muito jovem. A própria família dela veio me agradecer depois, de uma forma muito comovente, pelo livro, porque falaram, você contou a história da nossa avó, tia, que a gente não sabia. Essa história ficou meio apagada, muito por conta da morte trágica. E uma vez, conversando com o Rui Castro, ele falou uma frase que eu não esqueci, que você escrever uma biografia é como se você viajasse para um país estrangeiro. E eu falei, eu preciso conhecer esse país, né, para poder falar dele. Então, o que eu fiz? Obcecadamente, assim, eu queria saber, por exemplo, quando as vedetes saíam do Teatro Madureira, aonde que elas iam jantar e tomar cerveja? Ou quando saíam, por exemplo, do Teatro de Bolsa, iam num restaurante do Jacarepaguá, que fechou logo depois. Mas, por exemplo, do Teatro de Ipanema, do Teatro Foles, que era o teatro onde a Zakia começou a virar estrela, e é um teatro que era dos pais do Daniel Filho, inclusive, onde que eles iam? Eles iam no Bar Marrocos e no Bar Alcazar. Aí eu perguntava, mas agora eu preciso descobrir o que eles bebiam, o que eles comiam. Porque essas coisas que vão trazendo pra gente... E o que eles bebiam? Eles bebiam cerveja. Cerveja. Essa grande pedida carioca. Carioca, né? Um calor danado, né? Eu acho que essa grande obsessão... E comiam o quê? Isso eu não vou me lembrar agora. Empada do Alcazar? Provavelmente comiam batata frita com bife, porque era uma coisa depois da peça, né? Mas eu digo assim, esses pequenos detalhes, né, que às vezes passam despercebidos, é que eu acho que dão para quem tá lendo uma ideia de familiaridade com aquilo, né? Não só falar das peças, mas falar dos hábitos, né? Do que a pessoa fazia, onde comia, o que gostava de fazer nas horas vagas, a brincadeira lá com o cachorro, por exemplo, enfim. Você é grande benemérito do Império Serrano, sim, que vai desfilar esse ano com um enredo sobre o compositor Beto Sem Braço, né? Isso. O que a gente pode esperar da Avenida Eles hoje, pegaram uma frase bem clássica hoje, né, do Beto Sem Braço, que é o que espanta a miséria é festa. E eu acho que a ideia do carnavalesco é um pouco isso. Vai ser um império bem diferente, pelo que eu conversei com o carnavalesco, do que a gente viu nos últimos anos. Porque a ideia não é um enredo biográfico sobre a vida do Beto Sem Braço, é olhar para o hoje, né, pelos olhos do Beto Sem Braço, do que ele estaria falando hoje, né? Porque o Beto Sem Braço era um cara que se interessava por feira, por boteco, por essa vida na rua, né? E o que seria isso no Rio de Janeiro de 2025? E é isso que a escola vai retratar? Exatamente. E aí, dessa vez... Não sei, porque aí depende de instruções políticas que são alheias ao desfile em si. Pois é, daqui a pouco eu volto para continuar conversando com o jornalista e escritor Marcelo Moutinho. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio, hoje conversando com o jornalista, escritor e grande benemérito do Império Serrano, Marcelo Moutinho, cheio de título, né? No livro que você ganhou o Prêmio Jabuti, aliás, estou colecionando o Prêmio Jabuti, já tive a Eliana Alves Cruz, agora você, estou colecionando aqui, hein? O livro se chama A Lua na Caixa d'Água, que é em cima de uma história do Aldir Blanc com o avô dele. Conta essa história. Essa história é maravilhosa. Ele conta essa história num livro sobre Vila Isabel, né? E eu pego essa história para fazer a crônica, foi logo depois dele morrer. A história é que ele é um menino, né? E o avô chama ele para ir no quintal de casa ver a lua. E quando chega lá, ele começa a olhar para o céu, naturalmente, e o avô fala, não é essa não. Vem aqui, bota uma escada, sobe até a caixa d'água, destampa a caixa d'água e pede para ele olhar a lua refletida na água. E aí ele fala, mas a lua? Ele falou, não, toca aqui. Aí ele toca, sente a água na tez do dedo, né? E o avô fala, essa é a lua que importa, aquela que está perto de nós que a gente pode sentir. Né? E essa história, além de ser extremamente poética, né, eu acho que ela é uma lição, né? E uma lição também sobre o que é a crônica, né? Que é um gênero que trabalha... É isso que eu ia te perguntar. Com um olhar
para aquilo que é considerado ordinário, pequeno, desimportante. O que diferencia a crônica dos outros estilos? A crônica está entre a literatura e o jornalismo, né? Porque ela muitas vezes trata de questões da atualidade, mas trata por um outro olhar, né? Que não é o olhar da grande notícia. Né? Mal comparando, se a gente vai fazer uma crônica sobre o jogo de futebol, de repente a crônica vai ser sobre o Gandula, né? E não sobre o artilheiro. Você dá uma floreada, é uma visão diferente sobre aquilo. É uma visão diferente, né? E que tenta partir dessas aparentes desimportâncias. Por exemplo, o que é mais importante, a lua de cima ou da caixa d'água? Para o cronista é a da caixa d'água, porque está perto da gente, está perto da nossa vida cotidiana. E nesse livro você sai do subúrbio, vai pelas ruas da Zona Sul, é um passeio pelas ruas. Sim. E você interagindo com os escritores. Personagens. Que te influenciam, que te tocam de alguma maneira, né? O que as ruas do Rio de Janeiro dizem? Todo o meu trabalho literário é ligado à experiência da rua. Eu acho que a rua é o lugar. E assim, a gente vive num lugar de muito calor, né? E esse calor impele a gente para a rua. O próprio Machado de Assis tem uma crônica dele do final do século XIX, chamado Nascimento da Crônica. Uhum. E ele diz que a crônica começou quando duas vizinhas se encontram no quintal para conversar sobre os assuntos do dia e uma reclama do calor. Eu falei, olha como tá ligada essa vocação carioca de ir para a rua, né? E o cronista, ele vive na rua, né? Ele vive observando a rua. A gente pode lembrar o João do Rio, quando estava tendo a modernização do centro da cidade e tal, e ele diz em certo momento que o cronista urbano, assim, ele nasce quando tem o calçamento, porque antes tinha muito buraco, você não conseguia olhar a cidade, né? Quando tem o calçamento, você começa a olhar a cidade, você começa a ver personagens incríveis, como a cidade fala, né? A cidade fala no bordão de um camelô, a cidade fala numa conversa de celular entrecortada, a cidade fala nas suas placas, nas pichações, a cidade está o tempo todo falando. Muitas vezes a gente aqui para de escutar, né? E o cronista é o contrário, ele procura escutar a cidade e transformar isso em literatura de alguma forma. A gente já falou aqui, você teve um grande mérito de trazer pra gente, né? De dar luz, de essa personagem maravilhosa que é essa aqui, que estava de uma certa forma... Desaparecida. Sim. Que outros personagens do Rio você acha que mereciam ser lembrados assim? Nossa, tem muita gente, tem um que eu tô aí começando uma pesquisa, né? Talvez já pra frente, talvez não, acho que vai... Mas aqui foram 5 anos, né? 5 anos, mas esse agora talvez vá ser mais que a Aracide Almeida. A Aracide Almeida. Que é outra suburbana. A Aracide Almeida morava no Encantado, a casa dela tá lá até hoje, né? Praticamente intocada. Né? Esteve em São Paulo também, mas uma mulher muito importante, uma grande cantora Noel Rosa, grande cantora do Wilson Batista e depois jurada do Silvio Santos. Pois é, mas eu acho que ela é mais lembrada agora como jurada do que como a grande cantora que ela foi, né? Certamente, porque é mais recente. Eu mesmo conheci ela assim como uma personagem quase caricata, né? Exatamente. Vou dar 10 mangos, era aquela coisa assim, né? Jogava todos os cantores para baixo, porque tinha sido uma grande cantora, mas era assim uma mulher com uma história incrível e uma mulher cheia de contradições também, né? Uma mulher que as pessoas falam, mas ela era largada, falava palavrão, mas se vestia com Denner, que era o grande costureiro de alta costura da época, né? Ela é uma mulher cheia de contradições e outra mulher também à frente do seu tempo, né? Porque essa coisa de falar palavrão, de ir pros inferninhos, pros botecos com Noel Rosa, isso não era bem quisto numa mulher naquele tempo. E que era uma coisa da Dercy também, né? Também, super. Mas a Dercy já tem gente fazendo a biografia. Bom, vamos agora então para o nosso momento cartomante. Vamos botar as cartas aqui. Pode tirar uma. Essa aqui, ó. Fala sério, bicho. O que te causa indignação no Rio de Janeiro? Caixa de som na praia. Pode tirar mais uma. É o contrário isso aqui. O Rio é um esculacho. O que é maravilhoso no Rio de Janeiro? Eu acho que o sol de outono no Rio é um esculacho. Visto de onde? Visto da praia, certamente é um esculacho. Certamente. Acho que visto da praia. Pode tirar mais uma. Essa aqui. Cheio de fome. Onde é bom comer? No Rio e o quê? Eu vou indicar um botequim. Um botequim de comida muito, muito digna, muito carioca, que é a Toca do Baiacu, na Rua do Ouvidor. Moutinho, agora nós vamos pro momento cadeira no portão. Esse daí você conhece igual a mim, né? Aquele calorão no subúrbio, você bota a cadeira de praia na porta de casa e vai fazer o quê? Conversar, tomar cerveja. Não, falar dos outros. Você vai conversar e falar dos outros.
Então, vamos começar a falar dos outros aqui. Dona Ivone Lara. Dona Ivone, pra mim, é tipo das mulheres mais importantes brasileiras de todos os tempos. Não à toa, na minha sala tem um quadro da B.A. Machado, né, uma artista visual, que é a Dona Ivone. É ela que guarda toda a parte de CDs, discos e essas velharias que eu tenho na minha casa. Uma mulher também à frente do seu tempo, mas que teve que enfrentar muito preconceito, não foi? Chegou como compositora, demorou tempo para poder assinar a música. Não assinava as músicas dela, não né? Assinar, Os homens, ela compunha e os homens assinavam. Mas, assim, uma grande referência e, assim, referência para mim, para literatura também, né? Minhas referências literárias não são só escritores, né? Dona Ivone, Roberto Ribeiro, João Nogueira, são referências que eu acho que moldaram minha forma de escrever. Ela muito também com o seu parceiro, Delcio Carvalho, grande parceiro, né? Enfermeira também, né? Enfermeira, trabalhou com a Anísio de Silveira. E ela demorou muito tempo a poder viver de fazer música, shows, né? viver de música, inclusive proibida pelo marido também. Né? Quando o marido morre, que ela passa a fazer mais e muito também com a gravação do Sonho Meu pela Bethânia, né? Que ali ela realmente, ela desponta para a popularidade, né? Nossa, grande dama, né? Clarice Lispector. Clarice Lispector, outra referência para mim como contista, sobretudo, mas no Último Dia da Infância, a epígrafe é da Clarice Lispector. É uma escritora que também é muito importante para minha formação como escritor, né? A forma como ela escrevia Laços de Família, o Felicidade Clandestina e vários outros livros, e como cronista também. Ela tá no livro, né? Nesse Último Dia da Infância. Tá na epígrafe e em algumas partes e alguns diálogos que tem com ela. Na Lua na Caixa d'Água, inclusive, tem uma crônica sobre Dona Ivone Lara, voltando rapidinho a personagem anterior. Conta o que dela, essa crônica? Fala muito sobre a vida dela, né? Sobre todas essas questões e muito sobre as parcerias dela com o Delcio Carvalho. E a Clarice, no livro da Última Infância, ela aparece em que parte? Em que parte do Rio de Janeiro? De que forma? Não, ela tá na epígrafe. Aqueles textinhos que vêm antes, que dão assim meio que o norte do livro. Um é do Antônio Maria, de onde eu tirei essa frase que dá o título, e a outra é da Clarice. É retirado de uma crônica dela, do livro A Descoberta do Mundo. Aliás, eu acho que a Clarice deve ser a maior vítima de citações fakes, né? Olha, ela e o Caio Fernando Abreu brigam de cabeça a cabeça. Nelson Rufino. Outro cara muito importante, né? Autor de várias parcerias com Roberto Ribeiro, com Zé Luiz do Império, né? Meu camarada lá que foi da velha guarda do Império, grande compositor. Tive agora em Salvador, né? Eu todo mês de dezembro eu vou para Salvador pegar axé, né? E por acaso encontrei esse Nelson Rufino lá tomando seu conhaque com mel. Olha! E ele é uma grande referência para você também? Pro samba, sobretudo do samba de roda, né? Tem essa... É um samba um pouco diferente do samba urbano do Rio, né? Mas um samba tão importante quanto. Alfredinho do Bip Bip. Esse aí é meu amor, né? Esse aí é meu amor. Esse cara aí... Fico até emocionado mesmo. Porque quando eu fui morar na Zona Sul, né? O Bip Bip foi o bar que me acolheu, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, o Alfredo dava esporro em todo mundo, falava palavrão pra cacete, né? Ele deu um maior esporro e eu falei, nunca mais volto nessa porcaria. Eu venho aqui pra ser destratado, né? E depois eu entendi, né? Que isso era uma casca que ele tinha, né? Que era um cara, que nem dizia o Mayakovsky, um cara que é todo coração, né? E eu acho que ele fez daquele bar ali, do Bip Bip, né, cara? Um lugar, assim, muito importante, porque é um lugar de encontro, né? A gente pegar a quantidade de músicos, sei lá, Pedro Paulo Malta e Alfredo Del Penho, né? Esse encontro se deu ali. Né? É um lugar onde... E ele respeitava muito os músicos, totalmente, né? Não podia cantar desafinado para não... Né? Ele brigava com quem cantava desafinado. Ou fazer barulho para atrapalhar a música, né? A música. Mas é um zelo pelo trabalho daquelas pessoas que estavam ali, ou que estão ali, né? Hoje, assim, o Alfredo, trabalhando... Tão nesse momento de lazer também. E era um bar, assim, tipicamente carioca, né? Porque era um bar que você mesmo se servia, né? Continua sendo assim. Você ia lá, pegava e não tinha comida. Não, e não tem ainda. Não tem comida ainda. Não tem ainda. Só tinha bebida, você ia lá, pegava sua cerveja, você anotava. Né? Continua igual. Assim, o bar hoje é administrado por outras pessoas, mas a gente manteve uma certa cultura do bar. Então continua sendo assim, você que se serve, é uma relação de confiança, né? Coisa bonita. Você dizer o que você bebeu, né? Então, assim, o pressuposto é que você não vai tentar enganar, né? Onde se vê isso?
Em lugar nenhum. O Alfredo me viu nascer, né? Ele era amigo de infância do meu pai. Porque ele é de lá de Bangu, né? É de Bangu. E ele dizia que era meu tio. Ele já fez muito xixi no meu colo. Uma grande figura. E aí, toda vez que eu ia lá, aí eu falava, Alfredo, tô com fome. Pede aí. Aí ele me dava o telefone, né? O telefone com fio na época. Pede um pastel no Alcazar. Né, que a gente estava falando do Alcazar, pede um pastel no Alcazar. Eu falei, gente... Era um bar onde ele ia direto. Um dono de bar. Não, tô com fome. Não, pede aí, pede pelo telefone, porque lá não tinha, né? Não tem. Lá só tem cerveja e água e cachaça. Inclusive não entra refrigerante de multinacional. Ainda tem isso, né? Ainda tem essa grande botafoguense também, pena que não viu, né? Grande mangueirense, não viu, mas botaram lá as faixas lá pra ele. Lia. Essa foto é linda demais, né? Foi no dia que o livro chegou. Cara, Lia é o cavalo de pau na minha vida, né? Quando vira o carro e vai para outro lugar, né? Sua filha com a sua cara. Minha cara, esse livro, né? Ali na capa, somos eu e minha mãe, né, lá em Madureira, né? E todo mundo fala que parece a Lia no colo, né? Durante muito tempo nem pensava em ter filho e quando Lia nasceu, a minha vida mudou completamente, porque é isso, a vida... Eu acho que a experiência da paternidade, ela me jogou de volta para a infância, porque eu vivo uma outra infância, mas acabo sendo remetido para mim o tempo todo. Não à toa o livro é o último dia da infância, né? Tem muito disso no livro. E a gente, quando tem filho, a gente quer mostrar nossas referências, né? Claro, eu fiz questão de mostrar Flicts, o livro, a peça que eu gostava. Você falou do Flicts, uma das crônicas do livro novo é sobre o dia que eu mostrei o Flicts para ela, que foi o livro da minha vida, né? Foi o livro que me fez despertar para a literatura. E fala exatamente disso, né? E eu acho que também a paternidade te dá te restaura a capacidade de se espantar. Eu lembro a primeira vez que a Lia viu uma lagarta, ela ficou assim, absolutamente embevecida com aquela lagarta. E pra mim era só uma lagarta, eu tinha que tomar cuidado pra não me queimar, né? Pragmaticamente era isso, né? E eu aos poucos fui sendo envolvido naquele encantamento, né? E isso aconteceu em vários momentos, né? Que é você retomar o olhar desarmado diante das coisas, né? Diante desses espantos que a vida nos traz. E eu acho que é isso que a Lia traz também. E a Lia já tá meio que caminhando por aí também, né? No livro tem uma carta escrita para ela, para a avó. Isso. Que ela não conheceu a avó. Ela conheceu, mas a avó morreu quando ela tinha 1 ano e pouquinho, bem então, pouquinho. Praticamente não conviveu. Não conviveu, né? E aí é uma carta que ela escreve para a avó. Porque o livro começa com um texto sobre a morte da minha mãe. Minha mãe morreu atropelada na véspera de Natal, então um texto muito pesado, né? E eu queria que o livro caminhasse da morte para a vida, né? No começo do livro fala muito da pandemia e depois já é a vida na rua, né? Com o sol, nos bares, nas esquinas. E aí eu tive essa ideia de entrevistar a Lia e ela dizer para mim o que ela gostaria de dizer para a avó dela se ela pudesse, né? Então essa carta é isso, porque a gente também, acho que a gente pensa muito assim, a vida depois da morte, né? Mas para que nasçam pessoas, outras têm que morrer, né? Então da morte também vem a vida. Eu quis inverter um pouco esse eixo que normalmente é o eixo em que a gente raciocina, né? Muito bacana. Marcelo Moutinho, uma frase que te define. É uma frase de um poema do Drummond chamado Memória, né? Que ele fala: mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Mani. Tchim, tchim. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.